ano 58, tá? E observem com atenção tudo isso. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui, vou apresentar. Estão vendo aí? Se estiverem vendo, só confirmar para mim. Bom, então aqui, a gente ia começar a falar ontem sobre a classificação da fratura de planalto tibial, né? Ou de platô tibial. As classificações, elas são importantes para a prática clínica e de pesquisa, né? Então, por mais que ela tenha essa importância, ela não tem tanta importância na reabilitação, como eu já venho falando para vocês há muito tempo, né? Desde a primeira aula, quando eu cito aquele episódio da luxação acromioclavicular, da classificação de Rockwood, eu falo para vocês que é importante saber, mas não é determinante, né? Às vezes isso daí vai ser só alguma coisa que vocês vão consultar, que eu acho importante também vocês consultarem, porque numa conversa com o médico, vocês podem ter vantagem se vocês souberem. Mas não precisem se preocupar a ponto de querer saber todas essas classificações. Confesso a vocês e de verdade falo, eu não sei todas essas classificações, tá? Então, assim, não é porque eu sou professor, eu dou aula disso, eu sei todas. Não, até porque não é uma coisa que me atento a tanto. Mas, por exemplo, eu conheço que existem classificações para a maioria das circunstâncias, entendeu? Então, sabendo que existe essa classificação para a maioria das circunstâncias, eu sei, por exemplo, quando eu preciso recorrer a um deles. Então, eu sei. Mas, assim, didaticamente, para vocês entenderem, não precisa ficar, enfim, muito em função disso. Deve haver um alto índice de concordância entre os observadores durante a classificação da fratura, para que se possa discutir o mesmo assunto. Então, é o seguinte, muitas vezes, pessoal, para o mesmo tipo de fratura, existem duas classificações diferentes. Então, existe a classificação do fulano de tal e a classificação do fulano de tal. Um exemplo claro e prático que eu dou para vocês quando nós pensamos em osteoartrose, né, que é algo mais evidente e prático para mim do que essas fraturas, eu falo que eu uso muito a classificação K-I-L. Chama K-I-L, que significa Kilgrain. Eu vou até escrever para vocês aqui, acho que tem uma lousa aberta aqui. Eu tentei abrir aqui. Vocês estão vendo aqui tudo? Então, né? O KIL, que é isso aqui, ó. K, né? IL, tá? Que significa Kilgrain. É isso aqui, ó. Kilgrain. E Lawrence. Essa é a classificação que, pelo que eu percebi, é a mais utilizada para artrose de joelho. Só que também existe a classificação do Colégio Americano de Reumatologia, tá? Que é, na verdade, eu coloquei cara aqui, mas é American College Rheumatology, tá? Do Colégio Americano de Reumatologia, que é diferente da Kilgrain-Lawrence. Só que se você pegar, por exemplo, um artigo, ou uma tese, ou uma dissertação para ler, você vai perceber que elas falam da mesma coisa com critérios diferentes, porque cada um trabalha com uma. Então, em determinadas situações, você pode ter duas classificações para o mesmo problema. É importante que quem estiver debatendo as escalas fale sobre o mesmo item. Não adianta eu querer conversar com um médico ou com outro fisioterapeuta sobre classificação de artrose se eu estiver usando o Kilgrain-Lawrence e essa pessoa estiver usando o Colégio Americano de Reumatologia. Então, é isso que o slide está querendo dizer, que sempre que a gente comparar essas situações, que estejamos usando
a mesma literatura para discutir sobre o assunto, tá? Para a fratura do planalto, visto por radiografia simples, comparando a classificação AO, então nós vamos falar de duas aqui, tá? Ó, então, deixa eu pegar aqui a caneta. Então, aqui nós vamos falar de duas. Nós vamos falar da AO, classificação de fratura de planalto, e a classificação de Schwarzschild, tá? São as duas mais usadas no momento. A primeira, que é a AO, demonstra maior grau de confiabilidade interexaminador. O que significa isso, Marcos? Significa o seguinte, eles fizeram um estudo comparando assim, vai dar o mesmo raio-x para vários radiologistas. E primeiro eles usaram a escala AO e depois eles usaram a escala de Schwarzschild. Então, eles foram mais coesos em opinião quando eles usaram a AO. Então, tem mais confiabilidade a escala, a classificação de AO do que a de Schwarzschild, tá? Marcão. Oi. O que seria essa escala? Não entendi. Não é escala, são classificações. É isso daqui, ó. Por exemplo, quando nós falamos da escala de Schwarzschild, nós estamos falando de uma escala numérica para classificar as fraturas de planalto. Então, você tem, por exemplo, essa fratura aqui, ó, segundo a escala de Schwarzschild, é grau 1. Quando existe uma perda maior do fragmento, Schwarzschild, desculpa, gente, isso. Quando existe uma escala maior da perda do fragmento, Schwarzschild fala que é grau 2. Quando existe uma perda e deslocamento, grau 3. Então, a Schwarzschild é a numérica, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A classificação de AO é uma classificação alfanumérica, tá? Que ela vem aqui, ó, 41B1, 41B3, 41B2, 41B1, 41C1, 41C3. Então, são as classificações. A correlação entre Schwarzschild e AO, tá bom? É a que eu falei para vocês. E aí a descrição de todas elas está aqui embaixo, ó. 41B1, ó. 41B1. Cisalhamento lateral. Então, houve uma fratura e esse pedaço desceu um pouco. 2 ou 41B3, cisalhamento e aprofundamento lateral, afundamento lateral. Ou seja, são só comparações de forma de escala, de duas escalas diferentes. A Schwarzschild é numérica e a classificação de AO é alfanumérica, tá? Como eu disse para vocês, não precisa ficar guardando essas escalas e nem o que elas representam. Por exemplo, não vai ficar nesse slide aqui, nossa, eu preciso guardar aqui a 4 na Schwarzschild, é 41C3 na alfanumérica. Então, não precisa disso, tá, gente? Fiquem tranquilos, eu só coloco aqui para que vocês entendam mesmo que existem essas duas diferenças e que é importante que quem esteja fazendo essa comparação das escalas sempre fale a mesma língua. Não adianta eu estar discutindo uma escala de fratura de planalto tibial com uma referência e a outra pessoa está com outra referência. Sempre sabendo que a escala que tem maior confiabilidade é a escala AO, tá? Que é aquela que deu mais importância em relação às opiniões interexaminadores, tá? Só para vocês entenderem, a escala Schwarzschild, ela divide as fraturas em 6 grupos, né? Com os números 1, 2 e 3, são fraturas puras, 4, 5, 6 são fraturas luxação do joelho. A classificação AO é mais abrangente por ser universal e não regional. Então, a AO é usada no mundo inteiro, tá? Inclui alguns tipos não contempladas na de Schwarzschild, como fraturas metafisárias extraarticulares. Além disso, a classificação permite graduar o dano dos tecidos moles, estabelecendo um prognóstico mais exato. Trata-se de um método alfanumérico, onde as fraturas do planalto são classificadas em 41B ou 41C, dependendo do envolvimento
parcial ou total da superfície articular. A desvantagem é sua aparente complexidade e dificuldade de memorização, enquanto uma é 1, 2, 3, 4, 5, 6, a outra fica sendo 41B, 41C, 41C1, 41C2 e assim por diante. Mais difícil, porém mais abrangente, tá? Então, normalmente usa-se mais, assim, mundialmente, né, a AO, que é alfanumérica, em detrimento a Schwarzschild, que é somente numérica. Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Eu não consegui perceber quem que tinha perguntado, se conseguiu entender o que é ou não. Quer que eu explique de novo? Entendi, sim. Fui eu, Eu? Marcão, que perguntei. Ah, beleza. Combinado. Qualquer coisa, só avisar, tá? Bom, tratamento conservador. Ele pode acontecer, tá? Só que é difícil, porque como nós já vimos ontem, a fratura de planalto é uma fratura que normalmente ela vem acompanhada de alta energia, né? Então não é uma fratura simples. Por mais que em alguns momentos a gente fale da estrutura óssea estar um pouco mais debilitada e isso fazer parte desse processo, ou seja, as pessoas que têm osteopenia ou osteoporose podem estar mais susceptíveis a esse tipo de lesão. Normalmente é uma fratura que acontece com alto grau de energia, com alto grau de força, né? Então, normalmente é uma fratura que ela vai vir com desvio. Se vocês olharem para a classificação, por mais simples que a classificação seja, por exemplo, na 1 de Schwarzschild e na 41B1, que seria uma parcial da alfanumérica, existe uma fratura e existe um desnível aqui em relação ao plano do platô tibial e o pedaço que se deslocou, entendeu? Então, por mais que a gente fale assim, é uma fratura simples, o tratamento conservador ele é difícil de ser visto nessas fraturas, tá? Não é impossível, eu já devo ter visto alguns, mas é assim, proporção talvez de 10 para 1, 10 tratados cirurgicamente, com uma correção de placa e parafuso, normalmente, tá? Para um tratado conservadoramente, sem nenhum tipo de cirurgia, só imobilização, tá? Mas é importante, pode ser feito, pode, então ela deve ser falada. Mas é uma opção válida para fratura com desvio mínimo, né? Como nós falamos, quanto de desvio mínimo? Menor do que 2 a 3 milímetros, tá? Aí coloca gesso e órtese, sem risco de evoluir com instabilidade articular. Só que se houver de 3 milímetros para mais, aí não tem mais, não se considera mais a possibilidade de tratamento conservador e, obviamente, se necessita de uma intervenção cirúrgica, tá bom? Aqui eu coloco algumas imagens que são importantes para nós vermos algumas coisas. Então, vamos lá, vamos tentar começar a ver. Primeiro, trago aqui para vocês a importância em relação à circulação e as estruturas vitais que passam, né, posteriormente em relação ao planalto tibial, que é uma preocupação também condizente com as fraturas do côndilo de fêmur, né? Então, as fraturas do côndilo femoral, que são essas aqui, ó, tá? Também são igualmente perigosas do que essas que nós vamos falando, porque tanto se tiver uma fratura do côndilo femoral ou do planalto tibial, percebam a proximidade aqui, ó, não sei se está dando para ver. Oh, meu Deus. Não sei se está dando para ver aqui, em relação à artéria. Olha a artéria aqui, ó. Eu estou passando com um mostrador de laser aqui em cima da artéria. Então, percebam que se qualquer um desses fragmentos, seja uma fratura do côndilo femoral ou uma fratura do planalto tibial, se qualquer um desses fragmentos for para posterior e tiver uma lesão dessa artéria, que nem é o que está colocando aqui, ó, uma lesão da artéria poplítea,
Isso pode desencadear um sangramento importante na perna e desencadear o que nós chamamos de síndrome compartimental, tá? Ó, uma incisão nos compartimentos musculares. Para que a incisão no compartimento muscular, Marco? Porque só assim você alivia a pressão entre essas estruturas e consegue dar um alívio para essa perna, se houver uma lesão vascular. É aquilo que nós falamos ontem em relação à condição do pulso distal, de ver a aparência da região, o médico, que nem eu falei para vocês. Isso é uma questão importante para emergência, não vai ser para a gente, né? Mas se houver uma lesão ali, são aspectos bem importantes, porque é um sangramento arterial, né? Não é um sangramento simples, é um sangramento arterial importante a ser observado, tá bom? Então, eu destaco para vocês essa condição da região, a proximidade com estruturas importantes. Nós sempre falamos ali da região da poplítea, né, que é importante, que a gente vai visualizar. Aqui mostrando uma fratura de planalto, levando a uma lesão vascular, e isso leva a uma síndrome compartimental, né? Depois nós podemos, na verdade, nós vamos ter uma aula onde nós vamos falar só sobre complicações em ortopedia, e a síndrome compartimental, ela é uma dessas complicações em ortopedia, dá para a gente conversar sobre isso, tá bom? Aqui, só para vocês pegarem aí o gancho, nós estamos falando da mesma lesão, tá? Então, aqui tem uma lesão, aqui a estrutura dessa lesão. Eventualmente, essa lesão, ela leva a uma lesão na artéria, faz uma síndrome compartimental, porém, a fratura precisa ser estabilizada, aí o médico vai lá e coloca parafusos para estabilizar essa fratura proximal da tíbia, e aqui nós temos mais parafusos estabilizando aqui na diáfise da tíbia, tá bom? Aqui, uma fratura cominutiva do compartimento lateral da tíbia, né? Então, como que eu sei que é lateral? Porque eu tenho a fíbula aqui, né, gente? Então, isso daqui é importante a gente saber, e aqui uma lesão no compartimento lateral. Importante assim, quando houver uma fratura cominutiva, é bem provável que haja uma fixação por ponte, placa e parafuso ou só parafuso. Detalhe, tá, pessoal? Fraturas de planalto, essa fratura de planalto aqui, ó, bem em cima e bem com um traço articular, elas dificilmente serão tratadas com haste intramedular, tá bom? Eu participei de uma cirurgia uma vez, um cirurgião aqui me levou lá na Santa Casa, eu entrei no centro cirúrgico, e ele estava fazendo uma cirurgia, ele falou, Marco, uma fratura de tíbia, nós vamos colocar uma haste intramedular. E durante o procedimento, quando ele faz a incisão e ele ia entrar pelo planalto, ia colocar a haste intramedular axialmente pelo planalto, né? E aí ele desconfia de uma fratura no planalto tibial. E aí muda todo o planejamento cirúrgico. A haste intramedular ela é descartada na hora e opta-se pela fixação lateral com placa e parafuso com ponte, tá bom? É um critério usado pelo cirurgião, certo? Devem existir critérios importantes para isso, tá? Toda fratura que tem um traço articular, e essa fratura tem um traço articular, e essa fratura também tem um traço articular, dá uma complicação importante, que eu falo muito para vocês, como que qual é o tipo de complicação que nós teremos em pessoas com fratura com traço articular. Alguém lembra? Ninguém lembra? Maior rigidez, Marcos? Não. Fratura com traço articular. Qual que é o problema que vai acontecer? ADM? Não.
Alguém falou, eu acho. ADM. Não, Artrofibrose. não. Eu falo bastante isso, hein, gente? Bastante, bastante. Meio ponto. Eu falo bastante isso. Qual a complicação de uma pessoa que tem uma fratura com traço articular? Não que não vá acontecer A artrofibrose. função. Hã? Perca de função. Não. A hemorragia? Não. Aderência? Não. Meio ponto, hein? Um ponto. A consolidação? Não. Nossa, gente, eu falo tanto isso, eu já falei tanto para vocês. Qualquer fratura com traço articular vai ter uma complicação importante, grave. Qual é? Dois pontos. Três pontos. Nossa. 4 pontos. Circulação sanguínea. Não. Bom, 5 pontos. Última chance. Síndrome comportamental. Não. Desvio e calcificação? Não. Tá, última chance. Não faz prova e vem com 8 na média. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Vem com 10 na média. Dou-lhe 3. Acabou. Ai, Fala. eu ia falar síndrome comportamental. Não. Não? Não. Seguinte, gente. Toda fratura que tiver um traço articular já não vale mais, tá? Alguém tem alguma a última chance aí, o respiro da morte aí? Não, né? Toda fratura que tem um traço articular, o que acontece com a cartilagem aqui? Ela continua normal? Não. Você tem uma perda de continuidade da cartilagem. Aí vamos voltar para a parte molecular. Eu dei aula de reumato para vocês. E a primeira matéria de reumato que eu falei com vocês foi osteoartrite. E quando nós falamos de osteoartrite, que nós baixamos para nível molecular, nós falamos sobre colágeno, proteoglicanos, falamos sobre as ligações de colágeno e proteoglicanos, e sempre que existe uma perda em relação às ligações moleculares cartilaginosas, você pode ter uma artrose precoce. Então, toda vez que você tem uma fratura que tem um traço articular, o que significa uma fratura com um traço articular? A fratura faz a solução de continuidade, a fratura, ela interrompe as ligações moleculares da cartilagem. Uma vez interrompidas essas ligações moleculares da cartilagem, essa cartilagem nunca mais será a mesma. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa de 20 anos, vamos pensar um caso clássico de fratura de planalto tibial. Então, você tem uma pessoa aí, um jovem, 18, 19, 20 anos, tira a carta, compra uma moto e usa a sua moto para trabalhar, para fazer o que quiser. E aí, de repente, num cruzamento, um carro passa o cruzamento, bate na moto e faz uma fratura de planalto. Uma fratura dessa.
o cara com 20 anos, 19, 20 anos, uma fratura de planalto, com traço articular, essa cartilagem dele de 20 anos, ela precocemente vai se degenerar. Então, uma artrose que a gente esperaria lá para 50, 60 anos, 40, 50, 60 anos, você vai ver nesse menino de 20 a 20 e poucos anos precocemente. Então, o que uma fratura com traço articular causa na pessoa? Artrose ou artrite precoce. Essa era a resposta. Vocês perderam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Perderam de ficar sem fazer prova. Qual era a resposta, Marco? Artrose precoce. 2 palavras que livrariam o bimestre de vocês em relação à nota. Tá? Então, nesses casos, e na maioria das fraturas de planalto, espera-se que haja ou que a pessoa desenvolva uma artrose precoce. Por melhor que seja feita a fixação, por placa, parafuso, por mais que você obedeça às questões, tudo, vai ter uma artrose precoce, porque houve claramente uma agressão e um problema na ligação molecular da cartilagem. Proteoglicanos, colágeno, fibroblasto e assim por diante. Tá bom? Alguma dúvida? Entenderam? Alguém não entendeu? Não? Tranquilo. Beleza, então vamos embora. Bom, quando iniciar a carga parcial e total? Vários fatores influenciam nessa decisão, como a rigidez da síntese, a configuração da fratura, a acurácia da redução da fratura e a quantidade de estresse que nós podemos colocar nessa situação. A descarga parcial de peso pode ser iniciada com 6 semanas de pós-operatório, o que se segue nas 6 semanas seguintes. Então, isso daqui é importante também vocês lembrarem, tá? Essas 2 frases aqui, ó, importante, tá? Marco, eu preciso guardar? Precisa. Então, a descarga pode ser iniciada em 6 semanas de pós-operatório, tá? E a descarga total, normalmente, na 12ª semana de pós-operatório, certo? 12ª semana, aí 12 semanas, 3 meses, mais ou menos, com descarga total, tá? E 6 semanas, que seria 1 mês e meio aí para descarga parcial, tá? Isso é importante a gente colocar e a gente saber, fisioterapeutas, porque isso está diretamente relacionado com o nosso trabalho. Tá? Então, assim, saber quando eu vou colocar esse cara de pé de novo, quando eu posso usar uma muleta só, quando eu tiro as 2 muletas, quando eu uso propriocepção, isso está diretamente relacionado com a gente, tá? E se a gente falhar nisso, se com 6 meses eu colocar o cara para andar com as 2 pernas normalmente no chão, eu posso perder a cirurgia e esse cara pode ir para o centro cirúrgico de novo. Então, essa é uma baita responsabilidade que está sobre as nossas costas. Mais liberdade de trabalho, maior responsabilidade, isso é importante para a gente, tá? O objetivo é a mobilização precoce e indolor. Sempre nós vamos conseguir isso? Dificilmente, tá? Mobilizar precocemente não significa fazer descarga de peso. Então, pode acontecer, por exemplo, de eu conhecer o paciente ou desse serviço, Marco, lá onde eu trabalho, eu converso com o ortopedista e o ortopedista me libera antes isso. Ótimo. Se o ortopedista te liberar o cara no 3º, 5º pós-operatório, que significa 3º, 4º, 5º dia, você já tende a começar... Lembra que eu falei ontem? Quais são as 2 situações que eu posso trabalhar no pós-operatório? Quem lembra de ontem? 2 situações importantes que eu posso trabalhar no pós-operatório. Quem lembra de ontem? Marcão, não entendi a pergunta. Poderia repetir, fazendo favor? Ontem eu falei assim, gente, por mais que a gente tenha medo de trabalhar no pós-operatório, nessas fraturas recentes, tem 2 coisas que se nós trabalharmos tranquilamente, eu posso trabalhar no pior pós-operatório possível. São 2 condutas. Quais são elas? Isometria? Isometria, meio ponto, Renata.
Qual é a outra? Mobilização passiva. Mobilização passiva. Fechou. Meio ponto. Quem falou eu não vi, eu não conhecia a voz. Foi eu, Marco Júnior. Júnior, então meio ponto para o Júnior, meio ponto para a Renata, tá? Duas condições que eu posso trabalhar num pós-operatório imediato sem tanto medo, certo? Isometria e mobilização passiva, certo? Então, guardem aí, os meninos ganharam meio ponto aí, ó, bem fácil, só lembrando da aula de ontem, tá? Isometria e mobilização passiva. Então, se esse cara vem para mim no pós-operatório, gente, para quem for trabalhar em hospital e pegar pós-operatório imediato, o que vocês acham que vai fazer no hospital numa cirurgia dessa? É isometria e mobilização passiva. Então, assim, essa mobilização passiva, ela vai evitar o que muitos de vocês falaram agora há pouco aí, que eu falei da complicação, que era a artrose precoce, e muitos de vocês falaram artrose, rigidez, artrofibrose. Ela vai melhorar muito essa condição de artrofibrose, de rigidez. Tá? Então, a mobilização precoce, ela é importantíssima para eu tentar prevenir uma condição de artrofibrose, certo? Então, é importante a gente pensar nisso. Marco, mas por que isso não acontece e as artrofibroses acontecem? Primeiro, porque eventualmente, principalmente em reconstrução de partes moles, ruptura tendínea, enfim, algumas lesões importantes de parte mole, mesmo a mobilização passiva pode criar um certo problema, em alguns casos, tá? E segundo, o sistema de saúde, ele é deficitário e ele demora. Então, assim, por mais que eu, supervisor da clínica de fisioterapia do Salesiano, eu sou contra a artrofibrose, certo? E eu falo, é importante que essas pessoas cheguem para nós o mais rápido possível. Se você olhar para o sistema, aí eu digo sistema SUS, digo sistema, sei lá, de quem que é a culpa, prefeitura, sei lá, porque ele é muito burocrático. Então, assim, se você operar hoje de uma fratura de planalto, você vai ficar ali os dias de pós-operatório e aí vai ser feita alguma físio ali. Se for feita hoje, já vai de alta, principalmente nesse momento de pandemia. Fica-se pouco no hospital. Então, vai de alta para casa e você sai com a solicitação de fisioterapia. Você pega aquela solicitação de fisioterapia que o médico prescreveu na alta hospitalar. Aqui eu estou falando do sistema, tá? E aí você tem que levar na prefeitura, ou num posto de saúde mais perto da sua casa, para que no posto de saúde você pegue uma solicitação, você pega essa solicitação, leva na prefeitura, e aí tem um tempo de autorização na prefeitura. Pense você numa situação boa, numa situação onde as coisas andam rápido. Esse processo dura uma semana, quando anda rápido, porque eu já vi solicitação dessa demorar de 20 a 30 dias. Mas pensando rápido, uma semana para autorizar isso. Aí ela pega essa autorização e leva na clínica, na nossa clínica, lá no Salesiano. Quando ela chega no Salesiano, hoje, ela não vai conseguir marcar você para hoje ou para amanhã. Ela vai conseguir marcar para você para quando tiver disponibilidade, daqui 2 ou 3 semanas ou daqui 1 mês. Por que demora tanto, Marco? Porque vocês não são legais com a população? Muito pelo contrário. Demora porque a única demanda de atendimento populacional do nosso município é do Salesiano. E nós não podemos atender com com o nosso gás, com a nossa força, por causa da pandemia. Não posso aglomerar. Então, o que atendia-se antes? Aí o Lucas não me deixa mentir, se ele estiver aí ou ele estiver passeando alguma coisa. Antigamente tratava-se, cada estagiário tratava 5 pacientes por horário. Em média, tá? Tinha vezes que já tratou 6, 7, mas vamos por 5. Nós temos 10 estagiários, ou seja, por horário são 50 pessoas. Hoje, cada estagiário está trabalhando com 2, ou seja, 20 pessoas. E esse déficit de 30 vai para onde? Vai acumulando. Então, pensa, ela demorou 1 semana para autorizar, ela chega na clínica, ela vai marcar daqui 3 semanas, 1 mês.
Então, pensando numa situação boa, essa pessoa vai chegar para a gente 1 mês e 1 semana, 5 semanas depois que ela teve alta hospitalar. Isso não é bom para ninguém. Não é bom para nós, não é bom principalmente para o paciente, lógico, né, que é o principal o principal ator que tem problema nesse momento, entendeu? Então, é importante a gente pensar em tudo isso. Temos como evitar essa artrofibrose, mas muitas vezes não está na nossa alçada, no que a gente consegue fazer ou não. Bom, a descarga de peso permitida depende do tipo de fixação utilizada e da estabilidade obtida pela mesma. Mas são recomendáveis descargas parciais de peso e deambulação com auxílio de muleta ou andador em praticamente todas as situações. Então, o que o slide está querendo dizer é o seguinte: na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, nunca se faz a opção pela descarga total, né? Normalmente, não pisa, libera a descarga parcial para depois liberar a descarga total. Isso é o que normalmente acontece, tá? Maior restrição de peso é recomendável nos casos com depressão articular, mas ainda assim é permitido apoiar o pé quando sentado e deambular tocando os dedos no solo, que aí é em torno de 10 a 15 quilos. Aí tenta-se fazer uma média de quanto tem de peso se colocar só a ponta do pé. Se o paciente evoluir com... antes disso daqui, só colocando para vocês, é claro que são situações diferentes, mas teve um amigo meu, que fez uma fratura de fíbula. Nós vamos falar dela daqui para frente, aí um pouco para frente. Ele fez uma fratura de fíbula jogando no clube aqui num domingo. Na segunda-feira ele operou. Eu conheço o médico que operou ele. E aí na terça-feira na segunda-feira operou, teve alta, não lembro se é na segunda-feira ou na terça. Na quarta estava em casa, na quinta eu mandei mensagem pro ortopedista, falei: fulano, libera o ciclano para mim tratar a partir de amanhã. Não, beleza, olha o que ele fala, eu ia esperar 15 dias, porque normalmente é esse período que a gente espera, 15 dias. Eu falei: não, pode me liberar já, que eu não vou deixar pisar, mas pelo menos eu vou trabalhando mobilidade, eu trabalho inchaço e tal. Beleza. Ele me liberou na quinta-feira, ou seja, no terceiro ou quarto, no segunda, terça, quarta, quinta, no terceiro pós-operatório. Na quinta ele estava tratando com a gente. Esse cara com menos de... o protocolo fala aí de 45 dias para voltar a correr. Com 40, 45 dias ele já estava jogando futebol. Entendeu? Fez uma outra cirurgia para tirar um parafuso lá, que fez uma mobilização. Mas, ou seja, ele ia demorar 15 só para me mandar esse paciente, depois eu ia começar a pôr a mão, tratar, sem contar que essas fraturas distais, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, elas são danadas para dar edema de cacifo e para aquele pé ficar inchado e dificilmente voltar desse edema. Normalmente ele demora muito para que isso aconteça. Enfim, é importante a gente pensar no tratamento precoce, mas eu volto a dizer, maior liberdade, mais responsabilidade. O tratamento precoce, a mobilização precoce é importante, mas eu tenho que saber o que eu estou fazendo para não perder a confiança e principalmente a cirurgia. Bom, se o paciente evoluir com hemartrose, o que significa hemartrose, Marco? Hemartrose é sangue dentro da articulação. Então, a articulação começa a inchar por sangue. Por que isso aconteceria? Porque ele tem uma fratura com o traço articular. Ele tem uma fratura dentro da cápsula. E pode acontecer de sangrar e inchar essa cápsula. Então, pode acontecer uma hemartrose de grande volume. Pode ser realizada a artrocentese de alívio. Marco, o que é artrocentese de alívio? Artrocentese de alívio é a mesma coisa do que o que nós chamamos de punção articular. Então, o médico entra com uma seringa na cavidade articular e tira o sangue para aliviar aquela pressão. Tá? Então,
caso acontecer hemartrose, que, digamos assim, não é uma complicação absurda, mas também não é uma complicação, nossa, tão comum, mas pode acontecer. O médico pode fazer a artrocentese de alívio sem problema, porque aí facilita a mobilização para a gente. Porque se ele tiver com a articulação rígida, dura, a gente não vai conseguir mexer, vai ficar difícil. Vai doer para o paciente, vai ficar difícil para a gente. Tá bom? Complicações. A primeira delas, e sem dúvida nenhuma, a mais frequente, a mais difícil da gente tratar, e enfim, tudo que a gente imagina, é a rigidez do joelho. Que aí você pode falar, Marco, rigidez é a mesma coisa que fibrose, que é a mesma coisa de que artrofibrose? Sim, é tudo a mesma coisa, tá? Na verdade, é assim, o processo de fibrose é um processo que pode acontecer em qualquer lugar do corpo, né? Então, se você pegar uma pessoa que fez uma cirurgia de retirada do útero, por exemplo, se essa pessoa tiver uma predisposição a desenvolver fibrose, ela vai ter uma fibrose na região ali baixa, né, de colo baixo da mulher. Se a pessoa, por exemplo, tiver qualquer cirurgia, ela pode desenvolver fibrose. Quando essa fibrose ela é desenvolvida na articulação, chama-se de artro. Artro é um prefixo que lembra ou que denota o termo articulação, fibrose. Então, aconteceu uma fibrose na articulação. Então, se eu falar assim, Marco, o certo é fibrose e artrofibrose, é tudo a mesma coisa, gente, tá? Fibrose articular, artrofibrose é a mesma coisa, tá? Os dois, tanto na fibrose e artrofibrose, que nós acabamos de falar que é a mesma coisa, vai causar no paciente uma rigidez articular. Então, é a mesma coisa, tá? Então, a principal complicação é a rigidez articular. Claro que se esse joelho tem uma rigidez articular, ele vai ter uma diminuição da amplitude de movimento. Então, quando vocês falaram aí, erroneamente, sobre o termo que eu pedi para vocês, da complicação, e aí vocês falam amplitude de movimento, fibrose, artrofibrose, são todas situações que estão intimamente relacionadas, tá bom? Então, a rigidez do joelho é uma complicação frequente, quando não são enfatizados os cuidados iniciais de mobilização. Olha, tá vendo? Quando não são enfatizados os cuidados iniciais de mobilização articular pós-operatória nos protocolos de reabilitação. Então, existe um protocolo de reabilitação para essas fraturas de planalto, para você começar a mobilizar lá dentro do hospital. Vai para casa, continua mobilizando em casa. Então, se esses protocolos de mobilização pós-operatória fossem seguidos à risca, eu tenho certeza que a gente diminuiria o número de artrofibrose que a gente pega lá na clínica 4, 5 semanas depois, no mínimo em 70%. Ah, pode ficar alguma ainda? Pode ficar alguma ainda, porque tem pessoas que têm uma predisposição a desenvolver uma artrofibrose. Mas eu falo para vocês com segurança que mesmo as que chegassem, né? Se a gente tivesse esse cuidado, mesmo as que chegassem para a gente, elas, sem dúvida nenhuma, elas chegariam de uma forma bem mais amena e mais fácil de trabalhar, tá bom? Caso o paciente não recupere pelo menos 90 graus de flexão, com 8 a 10 semanas de pós-operatório, estão indicadas liberações artroscópicas das aderências intraarticulares e manipulação do joelho sob anestesia. Então, nós temos aqui também algo importante. Não sei se eu vou colocar a florzinha aqui, tá? A florzinha está aqui de novo, tá? Acho que essa flor tá mais feinha, né? Olha lá, a florzinha aqui de novo, que é para vocês. Vocês precisam muito saber disso. Quanto que precisa ter? Pelo menos 90 graus de flexão entre 8 a 10 semanas de pós-operatório. Se não tiver isso, tiver com 30, 40, é difícil. As pessoas falam assim, Marco, você acha que vai ganhar aqui essa fibrose? Você acha que vai melhorar? Quanto tempo? 3 meses. Difícil, tá? Difícil. Essa manipulação forçada aí
sem anestesia, vai ser ruim para a gente, essa manipulação forçada vai ser ruim para o paciente e vai ser dolorida para todo mundo. Eu tenho uma filmagem aqui, que esses dias até eu mostrei para um outro paciente, eu tenho um paciente que está com uma fibrose no ombro e ele sente muita dor, mas ele é muito forte, assim, ele aguenta bastante mesmo. E eu mostrei para ele uma filmagem que nós fizemos aí no Salesiano. Eu não me lembro, eu acho que o Lucas não estava com a gente ainda, que é uma turma um pouco mais... E eu acho que eu consigo mostrar para vocês aqui, através dessa câmera, que é uma mobilização de joelho que a gente estava fazendo num paciente. Paciente super gente boa, ele autorizou essa filmagem para a gente, então não tem problema em relação a isso. Deixa eu achar aqui, que aí eu ponho para vocês verem aqui. Só um minuto, pessoal. É legal para caramba vocês verem isso, para vocês verem o quanto o paciente sofre e a gente sofre também. Numa mobilização dessa, a gente precisa utilizar aí pelo menos 4 pessoas para estabilizar essa pessoa e um outro para fazer só força, entendeu? Estou procurando aqui, tá? Tem um monte de coisa aqui, mas eu vou achar já. Só um minuto. É um joelho que a gente reabilitava. Espera aí que eu estou achando. Aguenta aí. Aqui, achei. Eu vou tentar colocar aqui e se der para ver, vocês me avisem aí, tá? Opa! Conseguiram ver? Quer que põe de novo? Ô, Marcos, essa é a do Lula, não tinha? É. Eu Você participei estava lá, também disso aí, Chiquinho? cara. Você estava lá, né? Participei dela. Isso. Dá para ver? Quer que põe? Eu vou pôr de novo, tá? Acho que você estava Professor, eu não tranquilo. estou conseguindo ver. Vou tentar pôr de novo aqui. Professor, não está aparecendo. Vou tentar aqui fazer alguma outra coisa, mas eu não sei se eu vou conseguir então, não. Ninguém está conseguindo ver? Pra mim tá normal. Eu consegui ver. Eu tô. Só fixar essa tela. Deixa eu ver se eu consigo jogar no meu computador. Eu não tenho isso daqui no meu computador. Espera aí, só um minuto. Ele está baixando aqui, porque estava na nuvem, ele está baixando aqui. Daqui a pouco eu vou conseguir, eu ponho para quem não conseguiu ver, tá? Não sei se alguém perguntou alguma coisa. Espera aí, deixa eu ver se tem alguém no chat aqui. Só fixar a tela dele, fica maior. Eu vou tentar passar para o meu computador e aí eu tento jogar na minha tela, tá? Espera só um minutinho aí. Tá baixando aqui. Enquanto vai baixando aqui, eu vou continuando a aula. A hora que abaixar e eu conseguir passar pro PC aqui, eu paro a aula e mostro na tela, tá bom? Então, é importante a gente saber que precisa de pelo menos 90 graus em 8 a 10 semanas. Passou disso, a mobilização. Gente, tem muito pernilongo aqui. Oh, meu Deus do céu. Enfim, vamos lá, continuar, tá? A manipulação sob anestesia é indicada, tá? Embora alguns... Opa, voltando, peraí. Peraí que agora deu certo aqui. Só um minuto. Peraí, gente.
Embora alguns estudos recentes não mostrem adequada correlação entre o tipo de fratura e a qualidade da redução e o nível funcional em longo prazo, nas fraturas de planalto tibial, a redução anatômica articular ela precisa ser muito bem feita, tá? Ou seja, não precisa, não dá para ser meia boca, tem que ser bem feita a redução anatômica. Tem que ser bem estável a fixação, o parafuso e a placa tem que estar bem estável, tá? 3, a mobilização articular precoce tem que ser feita. Continuam sendo objetivos da osteossíntese nas fraturas articulares. Redução anatômica articular, estabilidade da fixação das estruturas e a mobilização precoce articular. Acho que eu consegui mandar, aguenta um minutinho aí, eu já vou passar para vocês. Espera aí. Aí, agora acho que deu. Espera aí, gente, só um pouquinho. Aqui. Aí. Tá dando para ver? Sim. Então, beleza. Se eu não me engano, esse daqui é a cena, Jacinto, ó. Esse aqui, ó. É isso. Aqui. Isso. É, né? O cara deu trabalho esse dia, hein? Pelo amor de Deus. O pior é que ele tipo assim, bate sem querer, né? Hã? Ele solta a mão na gente sem querer, cara, mesmo assim. Não, sem querer, ele bate. Ele deu um tapa aqui na cara, ó. Ó. Olha lá, ó. Ó a mão, ó lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Ó, ó. E depois ele se bate, coitado, ó. Então, assim, é cruel. O negócio é cruel, gente. Não é fácil, não. Não é fácil. Tá? Então, só para vocês verem aí que não é simples, não. Por isso a importância de imobilizar precoce, tá? Bom, então, planalto tibial. Importante imobilizar precoce. Importante ter uma boa fixação, que nem tem aqui, ó, redução anatômica, estabilidade da fixação e mobilizar precoce a articulação, tá? Desde que consigamos fazer essas coisas, é bem provável que a nossa reabilitação, a médio e longo prazo, ela seja um pouco mais simples e talvez menos dificultada, tá? Mas os objetivos, sem dúvida nenhuma, são ganhar amplitude ou devolver a amplitude de movimento. Importante a gente pensar, quando a gente estiver devolvendo ou ganhando amplitude de movimento num pós-fratura, é importante a gente pensar, pessoal, que por mais que você esteja trabalhando com uma pessoa que vai ter dor, a dor, nesse momento, ela não pode ser totalmente limitante, entendeu? Porque se você ficar trabalhando só em cima do arco doloroso do paciente, com certeza você não vai ganhar nenhum tipo de amplitude de movimento, tá? Então, é claro que tem pessoas, muitas dessas pessoas vão chegar para você e vão falar assim, ó, eu não quero
que eu não quero sentir tanta dor, então eu não quero que faça isso. E a pessoa tem total liberdade para decidir, o corpo é dela, entendeu? Porém, o que cabe a gente? Estou falando isso para vocês porque a gente pega isso muito lá no Salesiano e até na clínica particular. Eu recentemente falei isso para uma paciente minha na clínica particular, que ela teve uma tríade, que nós chamamos de tríade terrível no cotovelo, ela fez uma fratura gravíssima no cotovelo, e chegou um momento que ela estava sentindo dor, e ela ia sentir dor. Eu falei, olha, não adianta você ficar me pagando e eu não vou ficar te enganando. Se você não quiser que eu faça isso, não adianta você ficar vindo, mais ou menos, eu falei para ela, não adianta você vir me pagar, que eu vou estar te enganando e eu não quero isso, entendeu? Então, eticamente, eu não tenho mais o que te fazer para te ajudar, porque dói, tá? E aí a pessoa pode falar, não, eu não quero que faça isso, tudo bem, então você vai falar para a gente, como estagiário você vai falar para a gente, supervisor, vai anotar na ficha do paciente, o paciente se nega a realizar o procedimento, porque é o seguinte, pessoal, se você vai pelo que o paciente fala, o paciente não quer sentir dor, o paciente chega lá e fala assim, eu quero fazer só aquele choquinho de leve e ir embora. Então, se você faz isso, quando o paciente volta no retorno com o ortopedista, e o ortopedista vê que você não ganhou nada de amplitude de movimento, o ortopedista vai falar assim, mas o que você está fazendo? Eu estou fazendo fisioterapia. Mas o que o fisioterapeuta faz em você? Faz choquinho. Ele não vai falar que ele não quis que você mobilizasse a articulação. Ele não vai falar que ele sentia dor. Ele só vai falar que você fazia o choquinho. Ou seja, você vai acabar sendo taxado de mal profissional. Entendeu? Então nós temos que tomar cuidado. O paciente tem total liberdade e autonomia sobre o tratamento. Ele pode se negar sim a fazer o tratamento. Mas eu preciso claramente descrever isso na ficha do paciente e eu preciso, na maioria das vezes, entrar em contato com o médico e falar, fulano de tal, paciente assim, 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 não colabora, não é participativo e não permite a conduta fisioterapêutica. Quantas e quantas vezes? Não foi uma, não foi duas, não foi 10. Foram muito mais de 10. Eu falo isso para o médico, para o ortopedista, e ele me agradece. Muito obrigado, que eu vou colocar isso na ficha médica do paciente. Porque o paciente, ele pode chegar lá e falar pro médico que a culpa foi do médico, que a perna dele ficou reta, que a perna dele não dobra, que a perna dele isso, que a perna dele aquilo. E isso pode rolar, inclusive, processo judicial. Então, a paciente tem autonomia. Não quero tomar esse remédio. Você não precisa tomar. Mas se você não tomar o remédio, você vai assinar um termo dizendo que você se compromete com as possíveis complicações. E se ele não quiser fazer a terapia proposta, que nós sabemos que é o melhor para ele, ele vai ter que estar ciente de que aquela atitude vai trazer graves complicações para ele. Tá bom? Fora isso, trabalhar a amplitude de movimento normalmente. Eu digo normalmente porque nós temos como é que eu vou dizer para vocês? Uma difícil conduta de falar assim, o paciente tem diminuição de força. Normalmente, esse paciente, sim, vai ter diminuição de força, normalmente, sim. Porém, se tiver diminuição de força, nós vamos fazer um fortalecimento muscular. Mas desde que eu faça a minha avaliação e a minha avaliação aponte um déficit de força, tá? E cada vez mais nós pensamos e colocamos, cada vez mais esse déficit de força precisa ser mensurado através de ferramentas objetivas e não ferramentas subjetivas, tá bom? Então, na maioria das vezes, de melhorar a amplitude de movimento, melhorar a força muscular e também treino de marcha, deambulação, propriocepção, exercício sensório-motor, desde que a gente consiga realizar os treinos de marcha, respeitando os períodos de cada uma das intervenções que foram feitas e das eventuais sínteses que foram colocadas, tá bom? Alguma dúvida em relação à fratura de planalto, em relação à reabilitação?
Não? Talvez vocês poderiam perguntar assim, né? Marco, usa eletro nesses casos, né? Como já fizeram algumas perguntas referente a essa. A eletro que a gente vai usar, que a gente pode usar, é uma eletroestimulação para força, para ajudar na força. Essa pessoa ou esse paciente provavelmente vai ser aquele paciente que ficou muito tempo acamado lá, ou 2, 3 semanas, e ele perdeu força muscular. Então, nós podemos trabalhar correntes excitomotoras, fez, russa, alce, para estar despertando essa musculatura e ganhar condição de força muscular nesse músculo, tá? Em relação a outros tipos de eletro, em fraturas, desde que não tenha síntese, placa, parafuso, existe um protocolo de ultrassom para consolidação de fratura extremamente interessante, que pode ser utilizado, tá bom? Um protocolo específico, não é simplesmente fazer ultrassom, que nem se faz ultrassom para tudo, é um protocolo de ultrassom só para consolidação de fratura, e você não pode irradiar ultrassom em cima de síntese, tá? Então, desde que não tenha síntese, desde que você saiba as medidas do protocolo, claramente você pode trabalhar, tá bom? Laser, não vejo tanta ênfase nesse trabalho, nem correntes eletroanalgésicas, não vejo tanta utilização. Então, eu não tenho dúvidas de falar para vocês que o que se mais usa nesse caso é cinesioterapia, terapia manual, exercício, fortalecimento e, eventualmente, correntes excitomotoras. Tá bom? Alguma dúvida além disso? Não? Querem comentar alguma coisa? Fazer alguma... Ô, Marco, Oi? nessa manipulação de joelho sob anestesia, como que é realizado o procedimento? É um anestesista que faz a aplicação para a gente fazer a técnica? É a gente que realiza a técnica? Como que é feita? Boa pergunta, boa pergunta. É o seguinte, normalmente ele vai para o centro cirúrgico, tá? E a anestesista dá alguma coisinha lá, um cheirinho, só para ele dar uma dormida, e aí ele em repouso, como se for, não é uma anestesia, normalmente é uma anestesia bem simples, tá? E quando ele tá meio que dormindo, o médico vai lá e forçadamente manipula isso, entendeu? Então, assim, sem o paciente sentir dor, ele faz a manipulação, porque aí ele não vai ter resposta nem muscular e nem nenhum tipo de resposta motora que vá atrapalhar essa manipulação. Então, é feita exatamente sob anestesia. Não é o anestesista, mas tem que ir para o centro cirúrgico e o anestesista tem que estar presente, porque ele